Diálogo diário de segurança do trabalho. Trabalho desenvolvido pelas alunas Sofia de Melo Mota dos Santos, Mirela Cordeiro Barbosa, Valéria dos Santos Silva, Gabriela Gomes Boquiquio e Giovana Miranda de Carvalho. O que o eletricista faz? O eletricista é o profissional responsável pela implementação, manutenção e reparação de instalações elétricas, tanto residenciais quanto industriais. Além disso, o eletricista realiza a instalação, vistoria e reparo de aparelhos elétricos, eletrônicos e de redes de distribuição de energia. E também pode se especializar em instalações elétricas específicas, como as de navios e aviões, além de plataformas móveis, dados e cabos. NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. Bem, a NR10 foi criada com um objetivo, um intuito de manter a segurança e a saúde dos trabalhadores que possuem uma ligação direta ou indireta com qualquer tipo de serviço com eletricidade. A NR10 possui duas principais exigências, que é o treinamento específico e obrigatório ao trabalhador para que ele possa executar as funções de risco do serviço dele de forma segura, bem treinados. E a outra exigência também é que o trabalhador, o profissional, faça o uso de equipamentos considerados obrigatórios. Esses equipamentos normalmente estão ligados ou com a proteção individual do trabalhador, que seria o EPI, ou também ao ambiente, ou combate de incêndio ou primeiros socorros, que também podem ser os EPCs. A NR10 também cobra um treinamento obrigatório, que deve ser realizado pelo funcionário em duas situações, que é quando o trabalhador ou retorna de um afastamento de serviço que durou um período maior do que 3 meses, ou quando esse funcionário muda de empresa ou troca de função, que aí ele teria que passar pelo treinamento novamente. E qual a durabilidade desse treinamento exigido pela NR10, né? Ele possui uma validade de 2 anos, ou seja, o trabalhador pode continuar exercendo as suas atividades durante um tempo de 2 anos, sem que ele tenha que fazer esse treinamento novamente. Após esse período, é necessário que o profissional passe pelo mesmo procedimento para poder ver se os conhecimentos que ele adquiriu da primeira vez que ele fez esse treinamento ainda são válidos. Então, às vezes as normas de segurança podem ter renovado nesse meio tempo e ele vai ter que treinar novamente para ver se ele trabalha de uma forma segura ainda, mesmo depois de tanto tempo. Mas a quem se aplica as regras da NR10, né, as exigências? Ela se aplica nas áreas de geração, transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica, as etapas de um projeto, como planejamento e medições em algum lugar, a construção, também preparação, montagens e instalações em alguma obra, algo assim, reformas, como qualquer tipo de modificação ou ampliações em um lugar, operação, como supervisão, controles e acompanhamentos de algo, e manutenção, como diagnóstico, testes e substituição de peças. Lembrando que as regras da NR10 só são aplicadas a áreas em que tem algum contato, que possuem algum funcionário que tem algum contato com eletricidade. Então, essas áreas que eu citei na apresentação só vão ter que seguir essas regras se tiverem algum contato direto com eletricidade. Bom, agora nós vamos falar sobre os principais riscos que um eletricista se expõe durante a sua jornada de trabalho. Ao contrário do que a gente imagina, ele não está correndo risco somente de levar um choque ou algum tipo de coisa diretamente ligado à própria eletricidade, mas ele também sofre com situações que a gente nem mesmo imagina que ele possa estar exposto, né? Por exemplo, o ataque de insetos, que quando o eletricista está executando um serviço em torres, postes ou serviço de poda em árvore, alguma coisa do tipo, ele também se expõe muito ao ataque de animais como abelhas e marimbondos, que mesmo não sendo muito perigosos, não apresentando veneno, algo assim muito grave, ainda causa uma dor forte, né? Então é sempre preciso que o eletricista tome cuidado e veja a área em que ele vai se
uma área onde ele vai executar esse serviço, para ver se não está exposto a nenhum ninho ou nenhum tipo de animal desse tipo. Ele também está exposto muito a risco de incêndio, porque caso ocorra um curto-circuito próximo a qualquer material inflamável, a possibilidade de que um incêndio aconteça é muito grande, então o eletricista deve sempre estar atento a tudo que está à volta dele, porque o incêndio é algo muito grave e que pode tirar vidas, então ele precisa estar sempre tomando muito cuidado em relação a isso. Queimaduras. As queimaduras estão, na maioria das vezes, ligadas à decorrência de acidentes com contato direto com a eletricidade. Então, um choque ou um curto-circuito, algo do tipo, pode trazer algum tipo de queimadura, leve ou grave, ao eletricista. E essas queimaduras são mais graves do que as queimaduras causadas por fogo, porque quando ocorre por conta de um choque, por conta da eletricidade, a queimadura que ocorre internamente é maior do que a externa, então isso é ainda mais perigoso para a saúde do eletricista. E EPIs como botas, luvas e roupas adequadas podem evitar que algo desse tipo aconteça. O eletricista também está sempre exposto ao risco ergonômico, porque isso, sempre que ele trabalha numa posição desconfortável, uma lesão ou dores musculares podem ocorrer. Então é sempre preciso que ele evite movimentos repetitivos e sempre busque trabalhar numa posição confortável para ele. Risco de ataque de animais. Normalmente, o eletricista se expõe a esse risco quando ele trabalha em construções ou em manutenção e supervisão em regiões mais próximas da natureza, mais florestais, porque nesse caso ele corre muito risco de ser atacado por um animal peçonhento. E ao contrário do ataque por insetos, o ataque por animais peçonhentos, como cobras, é mais perigoso para a saúde e para a vida do trabalhador, porque se não tratado da maneira correta, ele pode acabar perdendo a vida. Ele também corre um risco muito grande de quedas e precipitações, que possui estatísticas que demonstram que esse é um acidente muito comum entre os eletricistas e que algumas vezes pode ocorrer até por culpa mesmo do trabalhador, que pode cometer alguma imprudência, negligência ou até mesmo uma autoconfiança de achar que está fazendo aquilo da forma correta, quando na verdade não está, e por um ato super impensado e irresponsável, ele pode acabar caindo num serviço de postes ou algo assim alto, ele pode acabar caindo e de certa forma, dependendo da forma ele como essa queda ocorre no chão, ele pode acabar perdendo a vida também ou se machucando gravemente. Exposição a choque elétrico. Esse, com certeza, é um dos principais riscos que o eletricista corre, e acho que todo mundo deve imaginar isso. Mas, afinal, o que é um choque elétrico, né? O choque elétrico ocorre quando a energia elétrica que o eletricista entra em contato acaba encontrando um meio, uma passagem pelo nosso corpo para poder descarregar na Terra. Então, por exemplo, quando um eletricista toca as duas fases elétricas diferentes, causa uma passagem elétrica de um fio para o outro e acaba dando um choque nele mesmo, né? E além das queimaduras e das dores graves que um choque elétrico pode causar, eles também podem gerar paradas cardíacas e contrações musculares, o que é muito grave mesmo para a saúde do trabalhador. E um dos principais motivos dos acidentes envolvendo choque elétrico é justamente, infelizmente, a falta do EPI, né, que é o equipamento individual de proteção. Caso os trabalhadores tivessem um melhor treinamento e também fossem mais responsáveis com a própria saúde, esse tipo de acidente muito grave poderia ser evitado. E, por último, o arco elétrico, que é a transmissão elétrica da corrente elétrica pelo ar ou por outro princípio isolante. Normalmente, esse tipo de situação
É gerada por um curto-circuito ou no momento de conexão e desconexão de dispositivos elétricos. Olá, eu sou a Sofia e vou falar sobre gráficos sobre acidentes elétricos. O gráfico apresenta a distribuição gráfica dos acidentes de origem elétrica. Nota-se que os acidentes por choques elétricos ocorrem 2 vezes mais que os acidentes gerados por curto-circuito. Entre 4.828 acidentes registrados, 64,52% foram choques elétricos. 4,99% foram descargas atmosféricas e 30,49% foram advindos de curto-circuito. O gráfico a seguir ilustra a proporcionalidade entre os acidentes com choque elétrico. Basicamente, 3 em cada 4 trabalhadores acidentados morrem. Dos acidentes ocorridos por choque elétrico, de 3.115 acidentes registrados, 77,30% vieram a óbito, restando 22,70% de trabalhadores acidentados com e sem sequela. O número de mortes por choque elétrico nas regiões brasileiras distribui-se de acordo com o gráfico ao lado. O Nordeste lidera esse índice, superando inclusive a região mais populosa do país, a região Sudeste. Na faixa etária, aproximadamente 50% dos acidentados têm até 30 anos de idade. Logo cai para um pouco mais que a metade do número de acidentados na faixa etária de 31 a 40 anos. Percebe-se uma diminuição do número de acidentes com o aumento da faixa etária, conforme apresentado no gráfico. Agora eu vou falar sobre procedimentos de acidente. Vou começar falando sobre os primeiros socorros para choque elétrico. Corte ou desligue a fonte de energia, mas não toque na vítima. Afaste a pessoa da fonte elétrica que está provocando o choque, usando materiais não condutores e secos, como a madeira, o plástico, panos grossos ou borracha. Chame a ambulância, ligando para 192. Observe se a pessoa está consciente e respirando. Se estiver consciente, acalma a vítima até a chegada da equipe médica. Se estiver inconsciente, mas respirando, deite-a de lado, colocando-a em posição lateral de segurança. Se estiver inconsciente e não respirando, inicie a massagem cardíaca e a respiração boca a boca. Agora eu vou falar sobre primeiros socorros de quedas livres. A primeira coisa a fazer é chamar imediatamente uma ambulância, que transporte o paciente para o hospital mais próximo. Ao mesmo tempo, deve-se observar se a vítima está consciente. Se estiver inconsciente, deve-se verificar se está respirando ou o seu coração está batendo. Se a constatação for negativa, fazer respiração boca a boca e massagem cardíaca até chegar à ajuda especializada. Se a vítima não conseguir se levantar após a queda, evite movê-la. Em caso de evidente fratura, imobilize emergencialmente o membro fraturado na posição em que esteja usando tábuas ou tecidos, por exemplo. Em caso de sangramento, fazer pressão sobre o local da hemorragia com a própria mão. Se tiver luvas à disposição ou um pano limpo, use pelo menos 10 minutos. Para primeiros socorros de incêndio, você deve manter a calma e chamar o corpo de bombeiros em uma ambulância, ligando para 192 ou 193. Molhe um pano limpo e amarre no rosto, como se fosse uma máscara, para evitar que você respire a fumaça. Se houver muita fumaça, fique agachado ao chão, onde o calor é menor e há mais oxigênio. Retire a vítima com segurança do local de incêndio e deite-a no chão. Se o corpo da vítima estiver em chama, role-a no chão até que ela se apague. Verifique se a vítima está respirando e se o coração está batendo. Dê espaço para a vítima respirar. Não ofereça líquido. Para primeiros socorros de ataques de insetos, você deve raspar cuidadosamente com um cartão de banco ou uma faca de manteiga na área ferroada. Não use pinças ou qualquer outro objeto que possa piorar a situação. E também você deve desinfetar a ferida lavando com água fria e sabão. Aplique gelo, protegendo a pele com papel de cozinha para reduzir o inchaço e aliviar a dor. Entre em contato com os serviços de emergências 192 ou 193 em caso de reação alérgica, como por exemplo, dor severas, dificuldade para respirar, taque cardíaco, inchaço, sensação de desconforto e etc.
E para primeiros socorros de ataque de animais, procure atendimento médico imediatamente. Informe ao profissional de saúde o máximo possível de características do animal, como tipo de animal, cor, tamanho, entre outras. Se possível, caso tal ação não atrase a ida do paciente ao atendimento médico, lave o local da picada com água e sabão. Mantenha a vítima em repouso e com o membro acometido elevado até a chegada ao pronto-socorro. Em acidente nas extremidades do corpo, como braços, mãos, pernas e pés, retire acessórios que possam levar à piora do quadro clínico, como anéis, fitas amarradas e calçados apertados. Não amarre torniquete o membro acometido, e muito menos corte ou aplique qualquer tipo de substância, pó de café, álcool, entre outros, no local da picada. Não tente chupar o veneno. Essa ação apenas aumenta as chances de infecção do local. Todas as empresas têm o dever de fornecer o equipamento de proteção individual adequado para os colaboradores, conforme a NR6 no anexo 6.3, que diz: a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao risco em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias: 1. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho. 2. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. 3. Para atender às situações de emergência. Os principais EPIs para eletricistas são: capacete de segurança classe B, ele é indicado para o uso com risco de choque elétrico. Botina de segurança, por ser de elétrica, ela é 100% segura e capaz de isolar a eletricidade. Luva de segurança. As luvas de segurança garantem a proteção na manutenção de instalações e serviços com eletricidade em geral. Luva isolante de borracha, ela protege as mãos e os braços. Luva de proteção do tipo condutiva. Ela é mais justa e protege apenas as mãos e os punhos. Luva de vaqueta. São luvas de segurança mecânica para luvas do tipo condutiva. Mangue isolante de borracha protege os braços e proporcionam mais segurança para exercer determinadas atividades onde o risco pode ser maior. Cinto de segurança para eletricista é específico para proteger o trabalhador de risco de choque elétrico. Protetor facial contra o arco elétrico. E vestimentas especiais, que são camisas e calças específicas contra agentes térmicos provenientes do arco elétrico. EPC é a sigla para Equipamentos de Proteção Coletiva, que são equipamentos que devem ser fornecidos pela empresa com o objetivo de proteger os trabalhadores dos riscos fornecidos pelo ambiente de trabalho de maneira coletiva. Em outras palavras, são equipamentos instalados para garantir a segurança do trabalho enquanto um grupo de pessoas, trabalhadores, executam uma determinada atividade ou tarefa. EPC para eletricistas, quais são? Na sequência deste artigo, vamos te mostrar quais são os equipamentos de proteção coletiva utilizados e qual é a finalidade desta utilização. Leiam atentamente todas as instruções e vejam se você deve adotar alguns destes itens em seu ambiente de trabalho. Cone de sinalização. Este é um equipamento usado para advertir, sinalizar, delimitar áreas de risco, além de orientar o fluxo de pessoas. Ele deve ser feito de polietileno, que é um material bem resistente a intempéries e também a impactos de até 40 km/h. Fita de sinalização. Esta fita é usada para isolar determinadas áreas com o objetivo de impedir o acesso de pessoas ou para alertar sobre algum risco possível naquele local. Grade metálica dobrável. Este também é um equipamento usado para isolar ou sinalizar áreas de risco ou locais de trabalho específico. Banquete isolante. Este equipamento tem a finalidade de isolar o operador, ampliando a sua segurança nas intervenções em subestações, cubículos, painéis eletrônicos. Também tem um benefício secundário que é facilitar o acesso a locais mais altos que o seu limite de alcance. Manta isolante. Esta manta é muito importante para isolar uma área ou equipamento energizado durante a execução das atividades. Extintor de incêndio. Este é um item fundamental de segurança para qualquer ambiente.
O extintor indicado para incêndios em equipamentos elétricos energizados é o gás carbônico. É importante frisar que, além destes itens citados acima, os cabos fusíveis, disjuntores ou qualquer outro equipamento que esteja envolvido na instalação elétrica também são considerados um EPC. Se o equipamento utilizado não for de qualidade ou estiver fora das especificações, as chances de acontecer um acidente é muito grande. Sendo assim, é muito importante seguir todas as normas e utilizar os equipamentos de qualidade. Precauções que o eletricista pode tomar. O trabalho do eletricista requer conhecimento, experiência e muitos cuidados. Por isso, para garantir a segurança, é preciso conhecer os riscos e, assim, tomar todas as medidas preventivas necessárias. No dia a dia do eletricista, ter boas práticas de segurança é fundamental para exercer suas atividades. Afinal, os acidentes elétricos podem acontecer até com aqueles profissionais mais experientes. E uma das principais causas desses acidentes está relacionada à negligência às normas e aos cuidados necessários para realizar o serviço. E também o uso inadequado das EPI, as faltas deles, ataques de insetos e outras coisas. E agora vão algumas coisas de como se pode evitar esses acidentes. E a forma principal, né? Uma dessas formas, né? Se não for a principal, é tendo o conhecimento necessário para evitar acidentes com energia e em qualquer outra área. As orientações para trabalhar com segurança nessa área estão descritas na NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. E, como eu de entender, uma das formas principais de evitar esses acidentes nessa área de energia ou de qualquer outra área, você tendo o conhecimento. E aqui vão algumas práticas que devem se tornar no dia a dia. Utilize as ferramentas corretas e utilizar equipamentos dentro do prazo de validade. Cada ferramenta tem a sua função, portanto, não a use para finalidades diferentes das que são indicadas. E ainda, certifique-se que seus equipamentos estão dentro do prazo de validade e em boa qualidade para o uso. Capacitar-se. Capacite-se. Capacitar é a melhor forma de se prevenir um acidente. Esteja sempre atualizado das normas regulamentadoras como a NR10 e, para quem trabalha em altura, a NR35. Treinamentos periódicos permitem que o conhecimento seja reciclado, garantindo assim maior preparo para o profissional realizar suas atividades. E como último tópico aqui, usar EPIs corretas. Utilizar equipamentos de proteção individual é fundamental para diversas profissões. Porém, no caso dos eletricistas, eles ajudam a minimizar os riscos ao trabalhar com a rede elétrica e devem ser utilizados de acordo com o tipo de exposição ao risco elétrico. E assim finalizamos o nosso trabalho. Espero que tenham gostado e muito obrigado pela atenção.